Vale a pena ter um iPhone 16 Pro sendo videomaker profissional? E a resposta é não. Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme, podem me chamar de Gap. Nesse vídeo vou contar um pouquinho da minha experiência utilizando o iPhone 16 Pro por 3 meses. Tanto no uso cotidiano, no uso padrão de um usuário, quanto também no uso profissional no dia a dia das minhas gravações com os meus clientes de empresas, curta-metragens, entre outros. Também vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do iPhone e também vou falar sobre como está a minha saúde da bateria e como eu faço para manter a saúde sempre em alta em todos os meus aparelhos Apple. Vem comigo. Primeiro motivo porque eu acho que não vale a pena comprar um iPhone se você é um usuário profissional, trabalha com filmagens, é o preço. Eu comprei meu iPhone em Los Angeles, na Califórnia, e eu paguei nele R$ 6.600. E mesmo nesse valor, comprando fora do país, ele ainda está bem mais caro do que comprar, por exemplo, uma ZV-10 e uma 23mm da Viltrox, que já é um kit excelente, que vai te entregar imagens incríveis. Inclusive eu tenho esse kit aqui em casa e eu utilizo bastante ele em casamentos, em eventos, em vídeos para rede social. Então vale muito mais a pena comprar uma Viltrox 23mm e uma ZV-10 do que comprar um iPhone 16 Pro, principalmente se for no Brasil com preço aí de 8, 9 mil reais. O segundo motivo pelo qual não vale a pena comprar um iPhone 16 Pro é pela capacidade de processamento dos arquivos. O iPhone tem uma qualidade realmente incrível e se assemelha muito a uma câmera. Porém, para a gente conseguir utilizar a qualidade máxima do iPhone, a gente precisa gravar num arquivo em log, que é um arquivo em ProRes, né, um arquivo lavado, para depois colorir isso na pós. E o problema do iPhone é que para conseguir gravar em log, em 24 fps, em 30 fps, 60 ou até 120 fps em 4K, que o iPhone consegue fazer isso, ele precisa de muita memória para fazer. E, inclusive, em FPS altos, o iPhone precisa de uma memória externa para conseguir utilizar a função. Por exemplo, um vídeo em super câmera lenta, em 4K 120 fps, só é possível no iPhone utilizando um SSD externo, que precisa ser plugado no iPhone para utilizar essa memória e não a memória interna. Ele não consegue gravar em 120 fps em 4K em log utilizando a memória interna. Uma câmera, por exemplo, conseguiria fazer isso com um processamento muito menor. Uma ZV-10, por exemplo, não grava em 120 fps 4K, mas ela consegue gravar em 60 fps Full HD em uma qualidade muito boa e que visualmente, para uma pessoa que enxerga isso no Instagram, na rede social, não consegue notar a diferença de um 4K para um 1080p. Então, ela entrega um Full HD com um slow motion aceitável, numa qualidade excelente, mas principalmente sem usar grandes armazenamentos, sem usar uma memória muito grande. Para eu conseguir gravar um vídeo em 4K, 30 fps, em log, no iPhone, você quase acaba com a memória do seu celular. Eu tô com meu iPhone aqui agora e para eu gravar em 4K, 30 fps, em log, ele gasta 100 GB de memória, que é o que eu tenho de memória disponível aqui agora, para gravar apenas 9 minutos. Em uma câmera que grava em 4K, 10 bits, por exemplo, uma A7 IV da Sony, para gravar esses mesmos 9 minutos, nós gastaríamos em log, numa qualidade extraordinária, cerca de 20 GB talvez. E no iPhone a gente gasta 100 GB de memória para conseguir gravar esses mesmos 9 minutos. E detalhe, até 30 fps. Se eu for gravar em 60 ou 120 fps em 4K, eu preciso colocar o SSD externo. Quando a gente grava com um celular, a gente quer justamente o quê? A praticidade e a qualidade. E o fato de não conseguir gravar em grandes FPS com a memória interna, tira a praticidade do celular, porque eu vou ter que ter um armazenamento muito grande e eu vou ter que ter depois uma pós-produção muito trabalhosa, porque eu vou ter que ter um computador que armazena tudo isso. Para gravar mais ou menos 15 minutos no iPhone, que seria um vídeo aí de uma empresa, um vídeo para Reels, algo do tipo, eu preciso ter mais ou menos 150 GB de memória no iPhone, na memória interna, o que se torna totalmente inviável, porque muitos de nós não tem um cliente por dia, tem 3, 4, e aonde vai ficar essa memória? Então não vale a pena, vale muito mais a pena ter uma ZV-10, uma câmera de entrada, uma mirrorless, e levar ela para esses trabalhos, ou gravar com o iPhone numa qualidade normal, sem ser em log. O terceiro motivo são os acessórios. Por que não ter um iPhone? Do mesmo jeito que uma câmera precisa de acessórios, precisa ter um rig, precisa ter um gimbal, precisa ter um filtro ND, um filtro CPL, a câmera do iPhone é a mesma coisa. Você não vai conseguir utilizar as configurações cinemáticas, o FPS correto, o shutter correto, a abertura correta, num ambiente de muita luz, por exemplo, sem utilizar um filtro ND na lente. Então, a gente pensa que o iPhone vai deixar tudo mais simples, mas na verdade não. O mesmo trabalho que você vai ter com uma câmera, você vai ter com o iPhone. A diferença é só a praticidade de segurar, de levar nos lugares, mas fora isso, o trabalho continua sendo o mesmo. Quer um vídeo estabilizado? Você vai precisar de um gimbal. A estabilização do iPhone é excelente? Sim. A gente tem câmeras hoje em dia de 8, 9 mil reais que vem com estabilização interna também. E você que também trabalha com vídeos tem que aprender a conseguir utilizar uma câmera na mão, utilizar um tripé, utilizar um gimbal. Então são coisas que, tanto tendo um iPhone quanto tendo uma câmera, vão ser necessárias, comprar acessórios. E não são acessórios baratos, hein? Acessórios para iPhone são
tão caros quanto acessórios para câmeras. E o quarto item do porquê não comprar um iPhone é a estética de celular. Geralmente quem compra uma câmera quer a estética de cinema, quer essa estética, esse desfoque de fundo, quer esses detalhes que só uma câmera entrega. O iPhone consegue entregar? Consegue, mas é um desfoque mais artificial. Usando o 5x da câmera, por exemplo, a gente tem um desfoque legal, mas ainda assim a estética do vídeo, uma pessoa que entende de filmagem, entende de câmeras, consegue perceber que é um pouquinho diferente, que não tá no nível realmente de uma câmera. Vou mostrar pra vocês aí algumas cenas que eu gravei de um curta-metragem que a gente gravou no Panamá, em um aeroporto. Nessas cenas, eu usei o iPhone 16 Pro em log em 24 fps, então eu usei a memória interna dele mesmo. E eu juntei as cenas do iPhone com cenas da A7 IV gravadas aqui em Poços de Caldas. E passando as cenas todas juntas, na sequência do vídeo editado, você não consegue perceber a diferença. Dá pra falar assim, ó, essa aqui é a A7 IV, essa daqui é o iPhone 16 Pro. Por que não perceber a diferença? Porque eu gravei os dois em uma lente mais aberta. A A7 IV foi gravada em 24mm e o iPhone foi gravado na câmera 1x, que é a câmera padrão do iPhone. E nas cenas mais abertas, dificilmente você consegue perceber quando é um iPhone e quando é uma câmera, se gravado em log. E é onde eu uso muito o iPhone profissionalmente, para gravar vídeos para os meus clientes que são empresas que não prezam tanto pela estética e sim pela qualidade. O iPhone entrega uma qualidade excelente, ele não entrega uma estética de câmera. Então, para vídeos para publicidade, para anúncios, venda de apartamentos, promoções, é muito útil utilizar o iPhone porque você tem mais praticidade e entrega de uma forma mais rápida para o cliente, caso você não use o log para gravar. Mas então, aonde vale a pena ter um iPhone 16 Pro se você for um profissional da área do audiovisual? Primeira coisa, transporte. Às vezes a gente grava alguns conteúdos que são em lugares que não vale a pena levar a câmera, por questão de correr o risco de ser roubado ou por questão de chegar num lugar de difícil acesso, uma trilha. Nesse caso, eu prefiro levar o iPhone 16 do que levar uma A7 IV, uma ZV-10 e correr o risco de perder o equipamento, porque por mais que o iPhone é tão caro quanto, ele corre menos risco de cair, de quebrar, de sujar, ele é mais resistente à água e coisas do tipo. O segundo motivo é justamente o Instagram. Se você gravar vídeos para Instagram apenas, você não faz casamento, você não faz documentários, curta-metragens, você não faz grandes entrevistas, vale muito a pena ter um iPhone 16 Pro, porque no Instagram, como eu disse, a qualidade já é reduzida. Você grava um vídeo em 4K, o Instagram reduz para 1080, reduz para Full HD. Você não precisa se preocupar tanto numa qualidade alta de arquivo. Apenas gravando ali no 4K, 30 fps, utilizando o perfil normal do iPhone, já vai ter uma qualidade incrível e superior ao iPhone 13, ao iPhone 14. O iPhone 15 até acho que não, dependendo do preço aí, vale a pena pegar o iPhone 15 ainda. Então, no final das contas, o que mais vale é o seu orçamento. Eu tenho quanto dinheiro para comprar o meu equipamento hoje? Eu iria com certeza de ZV-10, uma 23mm, uma 30mm da Sigma, algo do tipo. Mas cada um é cada um, né? Você sabe o seu trabalho, você sabe o seu workflow, sabe como funciona na sua vida. Então não deixe que pessoas ditem o que é certo e o que é errado. Siga a sua intuição, tenho certeza que você vai conseguir tomar a melhor decisão possível a partir desse vídeo e de outros que estão na internet. Agora, falando sobre coisas legais para usuários padrão, na minha opinião, a coisa mais legal é o zoom do iPhone 16 Pro. A gente consegue aí um zoom de 15 vezes e, sinceramente, eu não usaria esse zoom para trabalhos profissionais. Mas para diversão, para gravar stories, eu sempre utilizo o zoom em todos os momentos. Se eu vou gravar qualquer coisa, seja na igreja, seja num rolê, seja numa viagem, vou botar aí alguns takes de umas viagens que a gente fez, de rolês que a gente fez, eu sempre começo os takes em 0,5 e levo até o 15 vezes, porque a qualidade não fica tão ruim assim 15 vezes, e é muito legal você conseguir ver de pertinho algumas coisas. Já usei também em circunstâncias de, por exemplo, eu quero ver a placa do meu carro para conseguir colocar a zona azul. Eu vou lá e dou o zoom porque eu não lembro a placa do carro e no zoom eu consigo ver nitidamente os números da placa. E a coisa mais inútil do iPhone, sem dúvida nenhuma, é esse botão lateral, esse botão que tá aqui. Com certeza isso aqui é inútil. Eu utilizei esse botão pelo menos 2 vezes nesses 3 meses, só para mostrar para alguém, porque a pessoa fica curiosa, deixa eu ver o botão, como é que funciona e tudo mais, mas eu mesmo no meu trabalho, no uso do dia a dia, eu não utilizo esse botão porque realmente é irrelevante. É muito mais simples utilizar o próprio dedo aqui, até porque para quem tem a mão muito grande, o botão fica inacessível, a gente tem que segurar o celular de uma forma muito desequilibrada para conseguir apertar o botão aqui do lado. Então se torna totalmente inviável, foi só uma coisa que eles colocaram ali para chamar a atenção, para vender mais, mas de utilidade não tem nenhuma. Agora, pessoal, sobre a saúde da bateria do meu celular, ela continua em 100%, faz 3 meses que eu estou usando e eu utilizo ele o dia inteiro, não só para gravar, mas também para mexer no celular, mexer no Instagram, fazer as postagens dos nossos clientes. O dia inteiro eu estou utilizando ele, eu carrego ele uma vez por dia e eu não costumo deixar ele carregando durante o dia. Eu carrego ele durante a noite
eu deixo aquela opção de otimizar carregamento ativado. E um segredo que eu utilizo no celular e no MacBook para manter a saúde da bateria alta é justamente não deixar o celular desligar, não deixar o MacBook desligar. Quando o celular desliga, ele conta um ciclo de bateria. Então a bateria dele vai perdendo a vida útil toda vez que ele desliga ou atinge uma bateria bem baixa. Então sempre que o celular meu tá ali com 20%, às vezes 15%, eu coloco para carregar, e aí como ele é inteligente, ele carrega até onde ele precisa, de acordo com o meu uso. E para quem ainda quer comprar um iPhone 16 Pro depois de tudo isso, vou deixar aqui na descrição o link de um site confiável para fazer a compra. Só clicar lá, faça sua compra e seja feliz. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no nosso canal porque vai ter muito vídeo legal sobre o audiovisual por aqui. Valeu!